eu não tenho dúvida com relação àquilo que vou dizer. Tendo 2 meias, com a qualidade que tem o Guarani, e tendo o Lucão do Break, centroavante, artilheiro, olhador. Você falou aí, né, da minutagem dele, o tempo que ele ficou em campo. E ele já entregou 2 gols. Então, ele tem que ficar mais tempo no campo. E tem também a bola que chegar, tem que chegar a bola para ele. Então o Diogo Matheus está machucado aí, contundido, mas o Guarani tem 2 laterais excepcionais, cruzadores. Os 2 laterais são muito bons, o Bidu pela esquerda e o Diogo Matheus pela direita, que momentaneamente está ausente, mas daqui a pouco vai voltar. O Pablo já não tem muito essa característica, ele vem mais por dentro do que ir no fundo e fazer o cruzamento, mas o Diogo Matheus é o titular da posição. Então, eu não tenho a menor dúvida, eu coloco o Lucão do Break nesse time já imediatamente no próximo jogo, no sábado contra o Vila Nova, e entrando também com os 2 meias. Então o esquema muda. Fica aí inicialmente num 4-4-2, com 2 volantes que são muito bons e 2 meias, com 2 atacantes lá na frente. Continua na dele o Bruno Sávio pela direita e centralizado o Lucão do Break. Porque se colocar o Bruno Sávio centralizado, primeiro que o Bruno Sávio joga mais pela direita, não dá para ele jogar centralizado. Ele não é um jogador que flutua, ele joga mais pelo lado direito. Aí o que vai acontecer? Se centralizar o Bruno Sávio, ele não vai render tanto quanto ele está rendendo. Então, para corrigir uma posição carente, pela ausência do Davó, ele vai mexer numa outra posição, vai estragar aquilo que já está dando certo, sendo que ele tem o Lucão do Break à disposição no banco de reservas. Então me parece que o mais inteligente, primeiro, é não utilizar o Matheus Souza, é um jogador da base, tem que dar toda a atenção na base, etc., mas ele não está sendo escalado por meritocracia. Ele não rende, ele não está funcionando. Ele entra, está ganhando a preferência do Daniel Paulista, que talvez esteja enxergando alguma coisa que nós, mortais comuns, não estamos enxergando, mas a produtividade dele é fraquíssima, tanto na recomposição quanto no ataque. Então, o melhor que o Guarani tem para se utilizar neste momento é das peças, as qualidades que o Guarani tem e que pode ser utilizado. Então, 2 meias, 2 volantes e 2 atacantes, incluindo o Lucão do Break. E você, Tigrão, acha que pode pintar de repente uma sequência maior para Lucão do Break, o centroavante do Guarani agora? Eu acho que fora todo o pessimismo reinante em parte da torcida, parte da imprensa, né, pessoas que pensam muito negativamente e que só veem defeitos e não conseguem enxergar virtudes em ninguém, pessoas azedas, pessoas às vezes de mal com a vida, né? E no futebol é entretenimento, futebol é alegria. No futebol a gente tem que brincar, tem que ser compreendido. No futebol a gente tem que acreditar, né, de forma bastante otimista naquilo que pode ocorrer de positivo. Então, independentemente de uma pequena corrente de pensamento que eu respeito muito, especialmente de parte da torcida do Guarani, e também de parte da imprensa, da qual eu tenho ouvido algumas colocações negativas e às vezes até pejorativas com relação ao Lucão do Break. Eu penso o seguinte: ou ele tem a oportunidade agora, visto que ele era, mesmo com uma função tática diferente, mesmo com um estilo de jogo diferente, quem é que era o substituto imediato do Davó? É o Lucão do Break. O Davó foi embora. Ou coloca agora, já na partida contra o Vila Nova, no próximo sábado, 11 horas da manhã, ou rescinde com o moço, deixa ele cuidar da vida dele, pô. Eu, no lugar do Lucão, dentro dessa situação, então o Davó saiu, toda vez que o Davó saía, quem é que entrava no lugar do Davó? O Lucão do Break, inclusive no último jogo fazendo gol. Mas agora o Davó saiu, nós estamos atrás de um cara que tem um estilo parecido. Pô, pera um pouquinho, pode até contratar sim, eu acho que deve contratar, e está trazendo aí, né, o Maxwell, para mim, bom jogador. É outro estilo.
Pode fechar com o Todinho. É outro estilo também com relação ao Lucão do Break. Mas agora, de imediato, enquanto não tem a reposição, você vai inventar de novo o Renanzinho, o Matheus Souza, mexer para lá, desarrumar o lado direito, que está redondo, com um jogador que, inclusive, vem fazendo os gols, que é o Bruno Sávio. Não. Agora é hora da gente ver se o treinador é eclético. Se ele realmente conhece o elenco que tem em mãos e se ele tem leitura de jogo para dizer, gente, ó, nós vamos adaptar assim, vai mudar um pouquinho, teremos que usar mais o fundo, efetuar mais cruzamentos, o Regis vai continuar encostando nele como encostava quando o Davó estava aí, e na bola comprida, numa bola de contra-ataque de velocidade, vai encarnar aquilo que fazia o Davó, o Bruno Sávio, sendo pela beirada, sendo um pouco mais centralizado. Agora, o substituto nominal do Davó é o Lucão do Break. Então tem que colocar já, mas já escalar o time hoje e dizer, ó, nós vamos jogar contra o Vila Nova, tem algumas indefinições ainda, mas eu já adianto a escalação para vocês, que será Lucão do Break mais 10. Agora, se não der certo, ó, não adaptou, treinamos, no treinamento foi legal, aí 3, 4 jogos, tá chegando mais jogador, tem opções aí, né, como os dois que eu citei agora, os 2 meninos da base, aí você reorganiza, faz uma reengenharia. Mas não colocar o jogador agora, o substituto imediato, visto que o titular saiu, é a mesma coisa de dizer, ó, você não serve. Nós nos equivocamos quando contratamos. Estariam queimando o jogador, depreciando o jogador. Então, ou coloca para jogar contra o Vila Nova, ou chama no queijo e fala, Lucão, não deu certo. Queremos ver se você topa aí uma rescisão amigável. Bom, rapidinho aqui, atendendo os ouvintes pelo nosso WhatsApp, 971021493. O Bruno Sávio, Lucão e Bidu têm ótimos arremates. Manda aqui o Antônio Carmona. Obrigado pela mensagem. Parabéns ao Batista, análise perfeita sobre o Guarani e as peças. Escreve aqui o Rafael Fernandes. Boa noite, amigos da Band, tudo bem com vocês? Eu sou o Dera Bugrino, do Parque Via Norte. Vocês que têm linha direta com a diretoria do Guarani, por favor, passe essa mensagem para os mesmos, para que abram um ginásio de esportes para as pessoas de rua possam passar algumas noites e fugir desse frio inédito que está chegando. Seria uma coisa linda, solidária. Obrigado a meus irmãos. Grande abraço. Logo estaremos assistindo o Bugrão no Brinco, ouvindo a Band no radinho. Abraço aqui pro nosso Dera Bugrino. Obrigado pela mensagem. Quero queimar a minha língua, mas o Daniel Paulista não vai colocar o Lucão. Escreve aqui o Edson. Boa tarde, tudo bem? Vamos para 2 vitórias em casa. Manda aqui o Demilson. Obrigado pela mensagem. Júlio, é o Alan Vitor que vinha entrando bem mais do que o Matheus Souza e até fazendo gols? Pergunta aqui. Poderia entrar no lugar do Júlio César. Abraços, Adilson Souza. Também acho que é uma opção aí natural, né? O Alan Vitor, de repente, nas ausências do Júlio César, tomar esse lugar do Matheus Souza. O Alan Vitor só não jogou contra o Vasco porque teve um problema particular, né, Marquinhos? Isso, se não me falha a memória, faleceu a sogra do jogador e ele acabou sendo dispensado pela diretoria, viu, Júlio? Pois é, acho que se não fosse esse problema pessoal, né, do Alan Vitor, certamente ele estaria entre os 11 titulares no jogo em São Januário, no Rio de Janeiro. Nosso ouvinte aqui está postando que o ataque do Guarani vai ser Sávio, Lucão e Alan Vitor. E é o Marcelo que escreve a mensagem aqui. Se o Maxwell foi pior do que o Júlio César, por que contratar? Alguém mencionou aí uma comparação com o Júlio? Acho que não. Acho que são jogadores que vão brigar aí pela posição, certamente. O Claudemir. Boa tarde, Júlio. Na esquerda vai jogar o Alan Vitor, tá? Fazendo a aposta dele aqui também. 2 coisas. Primeiro, onde foi a lesão do Júlio César? Pergunta o Henrique. Segundo, o Guarani é sua paixão por atacantes que não marcam gols. O cara jogou 18 partidas no ano, que já é pouco, e ainda não fez nenhum gol. Incrível. Só pode ser obra dos incompetentes motivados. Contusão do Júlio César muscular na parte posterior da coxa direita, se eu não estiver errado, Júlio. Perfeito. Em relação a marcar ou não um gol, depende muito do papel que o Maxwell vinha fazendo no esporte, né? A gente tem o Júlio César do Guarani, que tem 23 jogos, um gol só. Mas ele tem um papel importante no time, tanto que o Guarani sente a falta dele quando ele está ausente.
Depende muito do contexto em que o Maxwell esteve envolvido, mas se ele fosse um camisa 9 sendo contratado, um centroavante com essa média, ficaria mega preocupado mesmo com esse retrospecto negativo desse jogador. Senhores, por favor, parem de dar murro em ponta de faca. Dói isso aí. Defender a base do Guarani. Manda aqui o Adriano. Boa tarde a todos. Aproveitando o gancho, Tigrão falou das Olimpíadas. Enfatizo que a Olimpíada está mais chata do que fazer lua de mel com esposa grávida de 7 meses. Abraço, Luiz. Ô, louco, Luiz. Você não tá gostando da Olimpíada? Caramba. Eu tô me amarrando, tô achando o maior barato. Tô curtindo muito. Boa tarde, Júlio. Tem aqui, em cima da análise do Batista, gostaria de questionar a ele. Qual o motivo de algumas modalidades esportivas não ter o árbitro, juiz ou jurado do país envolvido na disputa e nas Olimpíadas termos os jurados japoneses analisando a modalidade em que os atletas do país estão envolvidos? A análise deveria ser neutra, não acha? Imagina uma final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, ter um árbitro do Brasil ou da Argentina é dar assunto pro resto da vida. Manda aqui o Marcelo Pimentel. São vários árbitros de várias nacionalidades, né, Batista? Eu tava vendo aqui, né, são, no caso a reclamação que foi feita lá com relação ao japonês Igarashi. Então tinha lá Luiz Pereira do Brasil, deu 9. Sim. Aí tinha um neozelandês que deu 9,8. Tinha um australiano e um francês. O australiano que foi o mais rígido, né? Se eu não estiver enganado. Mas os três aqui, ó, um australiano, um francês e o outro aqui, não estou vendo a nacionalidade dele, mas foram 3 que deram nota 9,50. E aí teve o Nuno Trigo Valério, que é de Portugal. Esse sim, esse arregaçou com tudo, porque deu a menor nota, 7,50. Meu Deus do céu. Então, aí é que eu não consegui entender. Não há uma coerência. Um deu 9,80, 3 deram nota 9,50, aí o português dá 7,50. Pô, a diferença é muito grande, ô caramba. Então, são essas coisas que eu não consigo entender na Olimpíada. Mas tem aqui um de cada nacionalidade, inclusive um brasileiro, né? Que estava aí nesse conjunto, nesse quinteto de árbitros, de juízes da arbitragem. Maravilha, aqui o Alexandre do Cambuí, Rafael Martins, pelo que me parece, está recuperado da cirurgia. Precisa voltar para ser titular aqui na Meta Bugrina. O Alexandre manda aqui, acho difícil o Gabriel Mesquita sair. Já está participando dos treinamentos, ele utiliza aquela proteção lá, viu, Júlio? Acho difícil o Gabriel Mesquita sair, Marquinhos. Também acho difícil, né? Tá jogando muito bem. Rafael Martins, quando ficar realmente 100%, vai ter que esperar outra vez a sua oportunidade. Abraço a todos. O Daniel Paulista está perdido em quem escalar para jogar sábado. Abraço, seu Giba do CDHU. Obrigado pela mensagem. O Kleber Siqueira manda aqui. Lucão não perde as oportunidades de gol como o Davó perdeu. É bola na rede. Fácil, fácil. O Kleber Siqueira faz aqui o comentário dele. Obrigado pela mensagem. Quilão Bugrino, você disse tudo. O cara era português. Que isso, não pode. O Edson, é por isso que eu falo, Batista. O Daniel Paulista é muito novo, vai aprender muito ainda. Mas ele não vai mudar o esquema de jogo. Vai insistir com o Matheus Souza e o Sávio. Infelizmente, são algumas aqui das participações dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? Eu volto sim, Júlio. Só recapitulando, né, o que ontem a CBF acabou determinando, a gente trouxe hoje na hora do almoço o desmembramento de mais jogos do Guarani no Campeonato Brasileiro, né? O Guarani já tinha o torcedor conhecimento das 2 próximas partidas. No sábado agora contra o Vila às 11, no dia 6, na outra sexta-feira às 7 da noite contra o Brasil de Pelotas, e aí os outros jogos que foram desmembrados. No dia 10 de agosto, terça-feira às 7 da noite, na ressacada contra o Avaí. Dia 13, sexta-feira às 7 da noite, contra a equipe do Goiás, no Ralié Pinheiro em Goiânia. No dia 18, uma quarta-feira, contra o Botafogo no Brinco de Ouro às 7 da noite. No dia 21, sábado às 4h30, contra o Vitória no Barradão.
No dia 24, terça-feira, 5 da tarde, contra o Operário no Estádio Brinco de Ouro. Dia 4 de setembro, sábado, 4h30, contra o Náutico nos Aflitos. E o último jogo desmembrado pela CBF, pelo menos até agora, no dia 7 de setembro, uma terça-feira, 4 da tarde, no Brinco de Ouro contra o CSA. Júlio. Perfeito, essas são as primeiras informações do Guarani, agora são 5h55. Bandeirantes Esportiva. Trânsito. Moraes Salles tem lentidão no sentido centro da Antônio Cesarino até a chegada à Irmã Serafina. No sentido Nova Campinas, tráfego carregado na pista da esquerda entre a Regente Feijó e a Barão de Jaguara e também na chegada à Irmã Serafina. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Carlos Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Tem o maior estoque da região de Campinas. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Tem pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. Vai construir, tá pensando em reformar? Então é o seguinte, hein? Faça um orçamento na Rose Pisos. Você pode se surpreender e economizar de verdade. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, bairro Castelo, a Avenida Francisco. Muito bem, são 5h56. Já vamos retomar aqui o contato com o Batistão para ele completar o recado. Pode continuar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp aqui no Bandeirantes Esportiva, 971021493. Daqui a pouco estaremos registrando, pois não, Batistão? É só completar aqui, eu estava falando dos endereços da Rose Pisos. Então tem no bairro Castelo, em Campinas, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, tem na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7. E tem também no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Qualquer coisa, dá uma entrada lá no site, tá tudo lá, inclusive os endereços para você, tá bom? É rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Tem rede balançando. É bola na rede. Cruzamento para a área, Lucão do break, é gol do Guarani. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Do Bugre. Lucão do
estampado na camisa. No ótimo escanteio cobrado por Andrigo. Lucão do Break foi lá no terceiro andar, na risca frontal da pequena área. Cabeceou forte, fatal contra a meta de Vanderlei, que pulou e nada pôde fazer. Até que enfim o goleiro do Vasco foi vazado. Lucão do Break de cabeça na marca de 36, segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado em São Januário. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Lucão do Break. Guarani 1, 3 pro Vasco. Na frente do time vascaíno, Vanderlei não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol foi lá no terceiro andar. Belo cabeceio do Lucão do Break para marcar o primeiro do Guarani, Marquinhos. O lance foi bonito desde a sua origem, né, Bolis? Que foi a cobrança, que foi a cobrança do escanteio do Rodrigo Andrade. Ele percebeu o Lucão do Break desmarcado e meteu a bola na cabeça do atacante do Guarani. Não deu para o goleiro Vanderlei, tentou se esticar todo, mas o gol do Lucão apareceu. O Guarani diminui em São Januário e agora alteração. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Bandeirantes Esportiva. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Informações da Ponte Preta chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Falo sim, Júlio. Um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta segue a preparação para o duelo contra o CRB, domingo, 6h15 da noite, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, o próximo compromisso da Macaca pela B-Zona. O CRB não tem a semana cheia como a Ponte Preta, até porque amanhã o time de Alagoas entra em campo pela Copa do Brasil. Vai enfrentar o Fortaleza no Castelão, no jogo da ida das oitavas de final da competição nacional. É claro que isso favorece a Ponte Preta, que tem treinado desde a última segunda-feira e vai completar a sua semana de atividades até sexta. Na verdade, até sábado, porque está agendada no sábado a viagem da delegação para Maceió. E nessa reta final de semana, o técnico Gilson Kleina já começa até a pensar no provável time titular da Ponte Preta, que vai entrar em campo em busca da terceira vitória na competição. E também para tentar se afastar e, quem sabe, sair da zona do rebaixamento da Série B. O Kleina ainda não concedeu entrevista coletiva, tem trabalhado hoje treinamento debaixo de muita chuva e frio no CT do Jardim Olina, mas tem uma dúvida no time da Ponte. O Lucas Cândido, volante, que está há um bom tempo na Ponte, mas enfrenta alguns problemas, principalmente problemas físicos, entrou nos 2 últimos jogos e contra o Goiás foi elogiado por nós da imprensa, pelo torcedor e principalmente pelo Kleina na entrevista coletiva pós-jogo. Só que o Lucas Cândido, como eu disse, tem esse problema físico, essa questão ainda da falta de ritmo para jogar 90 minutos. E hoje o Lucas Cândido veio para a entrevista coletiva e a primeira pergunta que foi feita a ele foi justamente essa: Lucas Cândido, quanto tempo você aguenta atuar? Eu consigo atuar não o tempo todo, né, 90 minutos, né, porque eu cheguei faz pouco tempo e fiquei muito tempo sem jogar, mas espero ajudar a Ponte aí dentro do gramado, né? Independente dos minutos, eu quero ajudar, eu quero jogar. Lucas Cândido também fez um comparativo entre ele e os outros volantes da Ponte Preta. O que muda na questão do posicionamento e características em relação a Vini Locatelli e Dauan, que já foi embora, mas chegou a atuar um pouco mais avançado no meio-campo. Acho que cada um faz muito bem a sua função e cada um é muito bem
específica, né, na função, né? O Locatelli ele joga mais posicionado, né, gosta de sair também. O Dawan que saiu, ele joga mais fixo, né, como 5. Eu gosto de sair também, mas gosto de ficar também fixo, né? Isso não é nós que falamos, né? Isso é com o professor Kleina, que ele vê nos treinamentos. Aí ele opta por quem está melhor no momento, né? Mais entrosado, né? A gente espera ajudar a Ponte, independente de quem estiver jogando. Tem muito volante de muitas características, né? Tem uns volantes que saem mais, uns que são mais fixos, né? O Dawan que saiu, ele era mais fixo, né? Então a minha característica é um pouco de sair mais pro jogo, né? E não espero jogar no lugar dele, lógico, né? Mas eu espero jogar numa posição que é bem favorável para mim, para me ajudar a Ponte. Formado na base do Atlético Mineiro, Lucas Cândido foi titular do Galo no Mundial de Clubes em 2013, jogando como lateral esquerdo. Ele fala se pode fazer essa função na Ponte ou está descartada essa possibilidade. Atuaria sim, depende do professor. A gente vem trabalhando aí a semana, tem uma semana de descanso. A gente espera lá contra o CRB trazer a vitória ou então pontuar, que é muito importante pra gente. Antes de chegar no Moisés Lucarelli, Lucas Cândido tinha disputado a sua última partida no dia 26 de janeiro, quando ainda atuava pelo Vitória. Depois de superar problemas físicos, lesões e até mesmo a Covid-19, ele fala da alegria em ter voltado a atuar, só que dessa vez com a camisa da Ponte. Estou muito feliz, né? Graças a Deus que eu estou voltando, né? Ficar sem jogar é muito ruim. A expectativa nossa no grupo do elenco é muito boa, né? Uma vitória é sempre bom, ainda mais do jeito que foi, né? Aguerrida, na luta até o final. E a gente espera dar sequência no trabalho, a gente espera com alegria também, que isso é muito importante, né? O ambiente está bom, espera chegar lá contra o CRB e fazer um bom jogo. Cândido também revela as funções que foi orientado quando entrou na vitória da Ponte em cima do Goiás e o que ele precisa aprimorar taticamente para ter uma sequência de jogos na Série B. Eu, como a gente fala aqui, volante, assim, né? Primeira opção é sempre marcar, né? Passou para mim poder marcar ali, tentar sair pro jogo, podendo ajudar o lateral ali, que estava sendo muito difícil pra gente ali. E que eu posso ajudar durante o jogo, sei lá, eu acho que eu entrei bem, né? Como contra o Vitória também. O professor Kleina vem me dando essa confiança, o grupo vem me ajudando também bastante. E espero no jogo contra o CRB poder ajudar a Ponte igual contra o Vitória, contra o Goiás, e a gente possa sair vitoriosos, porque é muito importante essa vitória pra gente lá contra o CRB. Esse jogo também contra o CRB é muito importante. Trazer algum ponto de lá é muito importante pra gente, para que a gente saia o mais rápido possível da zona ali do rebaixamento. Bom, esse o Lucas Cândido, né? Ele é bem direto, mas eu achei bem interessante, Júlio, companheiros da bancada e ouvintes da Rádio Bandeirantes, quando o Lucas Cândido colocou a sua opinião e falou um pouco das diferenças em relação às características do Dawan, que com a chegada do André Luiz jogou um pouquinho mais avançado, mas tinha características de primeiro volante, assim como o André Luiz está fazendo hoje, e o Cândido então comparou que ele tem as suas características bem semelhantes à do Vini Locatelli. Então a dúvida que tem no time titular da Ponte é justamente nesse setor de meio campo, entre o Locatelli e também o Lucas Cândido. Só que na resposta, quando ele perguntou quanto tempo ele pode jogar, ele ainda não aguenta uma partida toda, não aguenta os 90 minutos. Então, eu imagino, ainda não tenho uma informação, mas provavelmente o Locatelli deve ser mantido no meio-campo da Ponte Preta para o duelo contra o CRB. E o esquema tático, o mesmo que foi utilizado no segundo tempo contra o Goiás. Não um esquema com 3 zagueiros, mas sim aquela espécie do 4-3-3 com a entrada do Richard no ataque, ao lado do Rodrigão e também do Moisés. É claro que ainda falta algumas atividades, até sábado, data da viagem da Ponte para Maceió. Mas tentando imaginar um provável time da Ponte Preta, se nada de ruim acontecer até a última atividade, mas a Macaca pode encarar o time alagoano com o Ivan Quaresma no gol, na lateral direita o Felipe Albuquerque, na zaga Cleilton e Fábio Sanches e na esquerda o Rafael Santos. No meio-campo, a presença do André Luiz, Locatelli ou Lucas Cândido e o Camilo. No ataque, Richard, Rodrigão e Moisés. É uma possibilidade de escalação
da Ponte Preta para o duelo lá em Maceió. Enquanto isso, o Gilson trabalha no gramado, o departamento de futebol segue no mercado. Ontem anunciou o Iago, que ainda não está regularizado no BID, e a informação que tenho, inclusive divulguei na última segunda-feira, que a diretoria corre atrás de um lateral esquerdo para reforçar a Macaca nessa reta final de primeiro turno e também no segundo turno da competição. Um nome ainda não está sendo especulado, não tem um nome certo. É claro que até tem, mas não vazou ainda para a imprensa, porque com o Rafael Santos e o Jean Carlos, ainda ambos têm uma certa insegurança nas suas atuações. E falando em lateral esquerdo, Júlio, só para fechar essa primeira participação da Ponte, você se lembra do Yuri, lateral esquerdo da Ponte? Lembro. Você sabe aonde o Yuri vai jogar, ou como diz o Edu, onde o Yuri arrumou um emprego? É um lugar chique, né? Chiquérrimo. Tem muito chocolate lá. E faz frio, como hoje o CH estava na bancada. O CH ou bate gelado. Vai jogar na Suíça, no Lugano, que tem o Abel Braga como treinador. Então o Yuri, ex-Botafogo, ex-Ponte Preta, foi para a Europa. Vai jogar na Suíça, no Lugano, da primeira divisão do futebol da Suíça, e Abel Braga será o seu treinador. Cara, eu moraria em Lugano fácil. Fácil. Vai ganhar uma grana boa, vai morar num lugar top, não vai ter ninguém pra encher o saco na arquibancada quando ele errar passe, porque a torcida lá não é exigente. Ganhou na loteria o Yuri, porque na Ponte ele não vinha jogando nada. E agora ele vai para um país, né, onde o futebol é muito menos expressivo. Apesar da grande campanha na Eurocopa da Suíça, e tem grandes jogadores da seleção suíça, lá no Lugano ele vai ter uma pressão bem menor do que teria atuando na Ponte Preta, principalmente se ele mantivesse aquele futebol, seria cobrado e muito cobrado pelo torcedor da Macaca. Ô Tigrão, começando aí pelo Lucas Cândido, né? Tinha uma expectativa grande do Cândido, de repente, começar como titular, até pelo bom segundo tempo que ele fez contra o Goiás, mas ele já adiantou aí, né? Não aguenta 90 minutos, então acredito que como titular teremos Vini Locatelli contra o CRB, hein, Tigrão? Eu sou contra. Júlio, eu sou contra. Isso daí funciona bem, o que o Gilson está querendo fazer com vinho. Posso contar a historinha em 15 segundos? Fica à vontade. Então você vem aqui na minha casa, eu te convido aqui, você e sua namorada, para jantar aqui e tomar um vinho. Até aí tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Aí eu tenho duas qualidades de vinho. Eu tenho uma nota 7 e tenho uma nota 9,5. Qual que será a tática? Nós vamos tomar 2 garrafas de vinho em 2 casais. É algo razoável. Devagarzinho, com bastante água junto, batendo um bom papo. Eu abro primeiro o nota 7. Você diz, nossa, que vinho maravilhoso, tal. Você é um cara educado, sua namorada também. E aí você vai dizer, você vai ser super gentil e vai dizer, realmente é um vinho bom. E aí a gente toma tal. E depois eu abro o segundo, que é o 9,5 a nota. Aí você vai dizer, nossa, mas aquele vinho estava uma delícia. Mas esse daqui está melhor ainda. Então o negócio de você pôr o pior e depois o melhor vai bem para vinho. Para jogador de bola, não. Se você tem 90 minutos para tentar resolver o jogo e você tem um cara que só aguenta 45 e esse que aguenta 45 é o Lucas Cândido e o que aguenta os 90 é o Locatelli, começa com vinho bom. Começa com o Lucas Cândido. Deixa ele ir até o ponto que ele aguentar. E tenta resolver o jogo. Já tenta abrir alguma vantagem. Porque você começa com o vinho nota 7,5 ou 7, e aí você toma 2 gols. 2 do CRB. E aí você vai pro vestiário e fala, Lucas, agora eu preciso de você. O Lucas olha para você e fala assim, ó, para você não, pro Kleina. Muito amigo. Muito amigo. Então começa com o que você tem de melhor. Inverte o raciocínio do vinho. Inverte, começa com o melhor. E aí tenta abrir vantagem. E depois administra. Eu faria assim, Bete faria assim, Reginaldo faria assim, PC faria assim,
e Guilherme faria assim. Perfeito. E você, SH, falando sobre Lucas Cândido buscando o espaço dele e não deve ter ainda uma grande minutagem dentro de campo nesses jogos da Ponte, porque ele mesmo disse ainda que está em processo de condicionamento. Cadê o CH? Tá conosco? Possíveis. Não dá pra... Olha, o Lucas, com gripe, é mais jogador que o Locatelli, com todo respeito. Então, respondendo essa pergunta, existem outros problemas pra gente debater também, você sabe disso. Mas, respondendo objetivamente, o Lucas, pelo que mostrou no último jogo aí, no segundo tempo, tem que jogar. Tem que jogar. Já passou da hora desse meio-campo encontrar um caminho. Um caminho, pelo menos, de minimamente colocar essa bola no chão. A Ponte precisa jogar. Os atacantes não jogam também pela falta de estrutura desse meio-campo. E o Lucas tem, teoricamente, por enquanto, porque a gente viu um pedaço de partida, a possibilidade de melhorar essa qualidade de saída de bola. Por enquanto é teórico, mas a tendência é que isso aconteça. Mas ele também não está bem fisicamente. Não dá mais para começar a partida correndo risco com o Locatelli. Eu lamento muito, porque esse jogador, quando foi contratado, eu comemorei. Infelizmente não deu certo. Por algum motivo, mas não deu certo. Ele recebeu aí 1 ou 2 dezenas de oportunidade. O jogo morre. Ele não tem leitura de jogo. Então... até o futebol do André Luiz no segundo tempo melhorou com a parceria do Lucas. Eu espero que ele suporte o máximo que ele puder. Se ele jogar 70 minutos, eu começo com ele para a partida difícil contra o CRB. Júlio. E aí, Batistão, o Lucas Cândido, né, é uma opção muito boa para o Kleina, para a sequência da temporada, né, Batista? A gente tinha uma expectativa grande em cima do Cândido, mas já ressaltando que o histórico de condicionamento físico do jogador era um motivo de preocupação. Então, de repente, seja esse o motivo de tanta cautela assim da comissão técnica da Ponte com esse jogador, Batistão. É o mesmo caso do Camilo, né? Você lembra, em entrevista coletiva, o Gilson Kleina justificou, não, o Camilo não podia ter colocado ele de início, porque senão poderia perder o jogador para o restante da temporada por lesão. Bom, o segundo tempo tem mais minutagem de jogo do que o primeiro tempo. O segundo tempo teve 50 minutos e o primeiro tempo teve 46. O árbitro deu 1 minuto a mais no primeiro tempo. E aí foi aquele horror, né? Tô falando o jogo contra o Goiás. Primeiro tempo foi um negócio terrível, doeu na alma. Foi um negócio assombroso. E aí a justificativa não coloquei o Camilo porque poderia perder o jogador. E aí fez a substituição no intervalo. Eu não concordo com isso. Já disse inúmeras vezes, né? De que se você tem um jogador que aguenta só 45 minutos, coloca ele e vai com ele até onde é possível. O mesmo caso ocorre com o Lucas Cândido. O cara não aguenta os 90 minutos. Sim, mas aguenta quanto? Aguenta 70? Aguenta 60? Aguenta 45? Se aguentar 45, coloca ele de início. Não. Deixa o cara para escalar no segundo tempo. Aí vem uma teoria furada, que não, vamos colocar no segundo tempo, porque sabe, no segundo tempo o adversário está mais cansado e tal, e aí tem mais facilidade para jogar. Balela, com 5 substituições, quando começa a ficar cansado, o treinador adversário começa a oxigenar, vai trocando, tem 5 substituições para fazer. Então essa é uma besteira imensa. E técnico de futebol é assim. Ele contribui na vitória ou na derrota com 80% na escolha das peças. O Gilson Kleina vem fazendo péssimos trabalhos, os 3 últimos foram horrorosos. E na Ponte Preta ele está contribuindo para derrotas ou vitórias, até agora só 2 vitórias, nas escolhas certas ou erradas das peças. Esse é um erro absurdo que ele está cometendo em fazer um negócio desse, a insistência com o Locatelli. Vou usar o Lucas Cândido que não tem condição de aguentar os 90 minutos no segundo tempo. Então joga com 10, não tem ninguém, joga com 10. Porque o Locatelli não funciona.
Ele não participa do jogo. Com todo respeito ao ser humano, mas o jogador, a análise, o recorte é em cima daquilo que ele está mostrando. Pode ser que até nos treinos ele seja o leão de treino, arrebenta no treino, mas não está funcionando no campo. Não vai, não acrescenta, não acontece nada com ele. Então, para que insistir com um jogador que não está, é um peso morto? Então joga com 10, inova. Ah, não tem outro para colocar, então joga com 10. E isso não é verdade, que não tem outro para colocar. Porque o Marco Júnior, que entrou no time da Ponte na vitória contra o CSA, jogou um tempo. E até então, com o Fábio Moreno, ele tinha feito só uma partida lá em Ribeirão Preto contra a equipe do Botafogo, jogou improvisado, inclusive de lateral. E aí lá a Ponte ganhou e contra o CSA ele jogou no primeiro tempo, foi muito bem, especialmente no aspecto de marcação. Nunca mais teve uma oportunidade. Então como que não tem ninguém? É claro que tem, mas ele é primeiro volante e tal, o Locatelli é o segundo volante. O jogador que joga de primeiro volante joga também de segundo volante. Não adianta rotular o cara, achar que não é possível fazer isso. O treinador tem que ter a criatividade de encontrar os caminhos para poder resolver os problemas. E o Gilson Kleina não está encontrando. Ganhou ao acaso aí esse jogo contra... teve uma sobrevida, né? Ganhou do Goiás, que estava no G4. Teve uma sobrevida, mas o problema da Ponte é regularidade. Regularidade, está atolada, afundada até o pescoço na zona de rebaixamento faz muito tempo. E aí ganha um pontinho aqui, uma vitória ali, sai da zona, termina a rodada, volta para a zona. Vai ficar até quando isso? Se persistir desse jeito, se não tiver uma sequência de resultados positivos, vai deixar lá para a reta final, vai deixar para o segundo turno? Não tira. Não tira a diferença, é muito difícil. Se o time não virar com pelo menos 20 pontos, esquece. O segundo tempo vai ser um negócio terrível. Então, vou torcer aqui, né, fazer as minhas orações que faço todos os dias, para que o Gilson Kleina tenha a sua cabeça arejada, para que mude o conceito. Porque a vida é assim, quando uma coisa não está funcionando, não está dando certo, mesmo que você tenha profundo conhecimento sobre aquilo que você está fazendo, mas se não está funcionando, não adianta morrer abraçado com o aspecto negativo da coisa, defendendo os conceitos. Você precisa mudar os conceitos, pensar fora da caixa, buscar alternativas, encontrar dentro da sua limitação de recurso aquilo que pode trazer um resultado diferente para você. Se você faz as mesmas coisas, vai colher os mesmos resultados. E aí não adianta ficar com essa desculpa que o elenco é limitado, que o time é fraco, que não sei o quê. Não pega mais, não cola mais. Outros treinadores com times inferiores ao time da Ponte conseguiram um resultado muito melhor do que está conseguindo o Gilson Kleina. Então eu torço por ele, gosto do Gilson Kleina, acho que ele tem uma história bonita. Isso ninguém vai tirar dele. História construída. Está lá na base, na pedra, está no mármore, não tem como tirar. Mas o presente dele é horroroso. Então, se o caminho não está funcionando, bifurca, busca outros caminhos. O que a Ponte precisa é uma sequência positiva de resultados. Se ele insistir com esse negócio de não escalar o Camilo de começo, não escalar o Lucas Cândido, que foi muito bem na vitória contra a equipe do Goiás, e fica colocando aí água de salsicha, o Locatelli é cinzeiro em moto, não serve para nada. Então não dá, ou muda a cabeça, ou muda o pensamento, ou acabará sendo demitido. Ô Júlio. Sim? E rapidamente falando a sequência de jogos da Ponte, até o final do primeiro turno, faltam 5 jogos para terminar essa primeira fase da competição. São 2 jogos fora, CRB e Botafogo. Depois tem 2 em casa, Londrina e Confiança. E a Ponte encerra o primeiro turno contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. Então, Botafogo está brigando em cima, CRB brigando em cima e o Coritiba brigando em cima. E Londrina e Confiança, adversários diretos contra o Z4. Maravilha, Lupe. Daqui a pouco você volta com mais informações da Macaca, combinado? Combinado.
Só rapidinho aqui, registrando aqui alguns torcedores da Macaca, já tem mensagens de áudio. O Xandão, tá de brincadeira, o Tiãozinho Alarcon, trazer jogador dispensado pelo Confiança. Se querem trazer apostas, vai no Palmeiras, vai no Flamengo, jogadores da base desses times. O cara faz poucos gols e já somos um dos piores ataques. Manda aqui o Xandão, o desabafo dele. O time da Ponte é Locatelli mais 10, mas só dá pra contar com os 10. Manda aqui o Alexandre Zuppi, obrigado pela mensagem. Com Locatelli e Fecim, a Ponte joga com 2 a menos ou não? Manda aqui o Carlos Alberto Rodrigues, obrigado pela mensagem. Abraço aqui para o Alexandre também, mandou uma mensagem um pouquinho mais longa. Júlio, você viu esse uniforme do Rio Branco de Americano, novo? Parece uma cópia fiel do uniforme da Ponte. Sérgio Bernardino manda aqui, verdade, lembra muito o uniforme da Ponte, né? Vai saber se foi uma inspiração ou não. Por que a Ponte não contrata o Danilo Avelar? Manda aqui o Avelar. Olha, o Avelar, o Danilo está machucado, né? O primeiro ponto. O Corinthians está machucado. E o segundo ponto é que tem uma situação bem complicada, jurídica. O Danilo Avelar teceu um comentário com injúria racial recentemente. A torcida do Corinthians ficou revoltada, pediu o desligamento do jogador. E o Corinthians está tentando resolver isso. Então, é uma situação muito difícil. Até pensar em mercado para o Danilo Avelar. E eu entendo também que, apesar de tudo, dificilmente ele viria para a Série B neste momento. O mercado dele ainda seria um Série A, times médios, times de rebaixamento. Boa noite a todos. Esse Iago aí não sabe fazer gols, mas não podemos esquecer do Luca e do André Luiz, que também não faziam muitos gols antes de jogarem na Ponte. Me chamo Paulo, moro no Jardim Baroneiro. Ah, Paulo. O Luca, eu garanto que você está equivocado. E o Luca no Criciúma e no Corinthians foi muito bem. Agora, deixa eu até pegar aqui o André Luiz. André Luiz, ele tá correto. Não sei não, hein, Batista? Quando o André Luiz veio pra Ponte, eu fui me cercar de algumas informações. É verdade. O André Luiz, ele tem razão. Fez apenas 5 gols em 57 jogos pelo Santa Cruz e 3 gols em 14 jogos pelo Cianorte. Mas o Luca, ele tá equivocado. O pessoal lá de Cianorte, inclusive... quem me passou a informação foi uma pessoa ligada lá, o pessoal do Cianorte, e eles me passaram uma informação totalmente negativa sobre o André Luiz, né? Até falei na época, falei no ar aqui. Então, a comparação com o André Luiz, se realmente acontecer, hein, vai ser sensacional, porque o André Luiz fez gol em derby, foi um jogador importantíssimo na trajetória da Ponte, né? Então, tomara que o Iago aí seja uma versão 2021 do André Luiz. Bem lembrado. Se for para ser o novo André Luiz, o torcedor da Ponte ficaria muito, muito, muito satisfeito com o Iago daqui para frente. Boa tarde, Júlio Nascimento e equipe. Pergunta para o Batista se o Fabrício Oia seria um bom nome para a Ponte. É o Alain Oliveira, do Jardim Uruguai. Eu gosto. Acho um bom jogador, muita qualidade, né? Achei até que ele ia mais longe. Mas, enfim, o Corinthians é uma confusão tão grande. Ele teve poucas oportunidades no Corinthians. Aí começou a ser emprestado aí, né? Foi pro São Bento, foi rebaixado pro São Bento. Ele está na Bielorrússia. Então, como é que vai repatriar um jogador assim? Quando ele surgiu na base do Corinthians, eu conheço bem a família, conheço o pai dele que jogava futsal. Já contei a história aqui, né? Eu fazia uns campeonatos de futsal em Campinas. E o pai dele, o Nico, jogava num time que tinha vários japoneses. Era uma colônia, era um time que tinha... naquele time tinha um que não era japonês, que era o Caveira, que aliás era um muito bom jogador, mas parece que o Caveira era casado com uma japonesa lá, não sei se era irmã dos caras, enfim. Tinha o Nico, tinha o Risadinha, que jogavam demais. E o Nico, pai do Fabrício Oia, tem escolinhas de futebol aqui em Campinas, representante do Corinthians. E aí o Fabrício Oia, quando surgiu, ele surgiu realmente com uma promessa espetacular. Tanto é que o Corinthians fez um contrato com ele, porque alguns times internacionais estavam entrando em contato com o Corinthians para contratá-lo ainda na base. E aí o Corinthians fez um contrato, reajustou o salário, porque a multa rescisória é um coeficiente do salário. Aconteceu com o Fabrício Oia mais ou menos o que aconteceu com o Neymar do Santos.
mas a sequência do Fabrício Oia foi bem inferior àquilo que aconteceu com o Neymar. Muito bem. Ô, Júlio. Pois não, Tigrão. Nós fizemos muitos campeonatos aí de futebol de salão. Aliás, era o Batista que promovia, né? O coordenador técnico era René Milani Júnior, deve estar nos ouvindo. Grande figura. E o Batista falou do Caveira aí no time da japonesada aí. O Caveira era muito bom de bola, era o único que não era japonês, mas ele casou com uma japonesa e até saqueiro e bebia. É verdade. Bom, daqui a pouco tem mais Bandeirantes Esportivo, agora são 6h30. Trânsito. Campinas Monte Mor tem tráfego intenso no sentido Hortolândia, na altura do Parque Santa Bárbara e do Rosolém. Pela Santos Dumont, o motorista reduz a velocidade no sentido Indaiatuba, na altura do Jardim do Lago, do SESI e do Jardim Nossa Senhora de Lourdes. No sentido Prestes Maia, tráfego carregado na região do Parque Viracopos. Coxinha de frango, bacon, cebolinha, quirera. Eu sei que já tá com água na boca. Nesse inverno, prato de quirera caldo bom deixa tudo mais gostoso. Caldo bom, por que não festa julina? Bandeirantes, Carlos Batista. Aposentadoria fácil. Vai se aposentar e não sabe por onde começar? Já deu entrada no seu pedido no INSS? Seja qual for o seu caso, procure a Aposentadoria Fácil. E agora tem filial aqui em Campinas. Sim, filial aqui em Campinas. Tem uma equipe preparada e experiente que vai levar a você as orientações certas para que o seu benefício venha no valor correto, sem complicação. Agende hoje mesmo a sua consulta pelo WhatsApp 97145 7260. 97145 7260. Ou então vá diretamente na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas, no horário comercial. Aposentadoria Fácil agora tem uma unidade bem pertinho de você. Eu vou repetir aqui o número do WhatsApp para você anotar. Se você estiver precisando ou se não estiver, anote também. Porque sempre tem um amigo, um parente, alguém do seu conhecimento que já está no momento de se aposentar. 97145 7260. 97145 7260. Aposentadoria Fácil. Bandeirantes. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo para falar da vitória da seleção brasileira contra a Arábia Saudita em Tóquio, no Japão. Aliás, o jogo não foi em Tóquio, né? Foi em Saitama, no Japão. Mas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil, do técnico André Jardine, foi a campo com Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana, depois Abner, Bruno Guimarães, depois Gabriel Menino, Matheus Henrique, Claudinho, depois Renier, Antony, depois Malcom, Matheus Cunha, depois Gabriel Martinelli, Richarlison. Os gols do Brasil, marcados por Matheus Cunha, fez 1-0. Aí Al-Hanri, da Arábia Saudita, marcou aos 26 do primeiro tempo, 1-1. Richarlison, aos 30 do segundo tempo, fez 2-1 Brasil. E o mesmo Richarlison, o Pombo, marcou aos 47 da etapa final. Números finais, Brasil vence a Arábia Saudita 3-1 e agora encara a seleção do Egito nas quartas de final.
Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Trânsito. Motorista que trafega pela Aquidaban vai enfrentando trânsito carregado no sentido Faria Lima, no cruzamento com a Barão de Jaguara e nos dois sentidos no cruzamento com a Francisco Glicério. No sentido norte-sul, problemas na altura da Irmã Serafina. Prefere comer com sua família e amigos? Então baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira, apoiado pelo IDEC em guiaalimentar.org.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Carlos Batista. Eu gosto muito do Ouro Verde em Campinas. É uma cidade, né? Aquilo é uma cidade, tem 250 mil habitantes. Ali tem um comércio fortíssimo, tem tudo aquilo que você precisa, desde supermercados, vários ramos de atividades, oficinas. E agora o Ouro Verde terá também uma loja da Cirúrgica Popular, que é especializada em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Produtos como o álcool gel 70%, importantíssimo no combate à não contaminação do novo coronavírus, pelos melhores preços. E tem ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral. Tem cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. Você, profissional da saúde, deve visitar a loja que fica na Avenida Alberto Medaljon, 303, Jardim Santa Eudóxia, ali próximo do novo UPA do Carlos Lourenço. Anote o telefone do Disque Entregas,
3295-5188. Não atende somente profissionais da saúde, não, hein? Atende o público em geral. O WhatsApp é 999471980. Assim que inaugurar a loja do Ouro Verde, eu vou anunciar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, tá bom? Mande uma mensagem, aproveite a facilidade do Disque Entrega Cirúrgica Popular. Trânsito. A Anhanguera, no sentido capital, tem tráfego congestionado em Jundiaí, do quilômetro 61 ao 60. No sentido interior, trânsito intenso em São Paulo, do 20 ao 23. Pela Bandeirantes, motorista reduz a velocidade nos 2 sentidos, na altura de Hortolândia. Aniversário Fast Shop. Notebook Asus VivoBook 15 Intel Core i7 16GB por R$ 5.599 em 10 vezes. Aproveite, baixe o app e receba em casa. Fast Shop. Bandeirantes. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, o ouvinte vai falar antes aí, viu, Joelcio, da primeira mensagem. O ouvinte que fez uma lembrança, até tinha separado aqui, abraço pro Gil Neto. Ele me mandou uma mensagem aqui, até tinha separado a notinha da morte, né? Hoje nos deixou o André Catimba, jogador que marcou época vestindo a camisa do Guarani na década de 70, muito ídolo no Vitória, teve uma grande passagem também pelo Grêmio, e no Guarani ele atingiu uma marca impressionante de quase 30 gols numa única temporada, e o Vitória, o Grêmio, o Guarani, todos fizeram uma homenagem ao André Catimba, que nos deixou nesta quarta-feira, um jogador icônico aí. Muito obrigado aqui, o Gil, pela lembrança. 74 anos. Não é brincadeira isso que eu vou dizer, é muito sério. Lamento profundamente a morte do André Catimba, grande jogador, centroavante matador e de muita técnica, com uma vida conturbada, é verdade, fora do campo, uma vida extra-campo não muito regrada, mas eu conheço torcedor ferrenho de Quatro Costados, tradicionalíssimo do Guarani aqui em Campinas, e isso é sério, não estou com brincadeira, que diz que André Catimba foi melhor do que Careca. Isso não é piada, não. Jogou muita bola, eu não concordo com isso, mas eu conheço o bugrino da velha guarda aqui que afirma isso. Você falava da idade do André Catimba, né, Batistão? 74 anos, né? 74 anos. Você sabe que o André Catimba jogou com o Maradona, né? Não sabia. Ele foi para a Argentina, jogou lá no Argentino Júniors. Isso foi na década de 80. Maradona estava com 19 anos, jogava nesse time lá, Argentino Júniors. Começo da carreira, então, no Maradona, né? Começo de carreira, tinha 19 anos. Depois, né, ele foi pro Boca Juniors e aí começou uma trajetória impressionante. Mas antes, Argentino Júniors. E o André Catimba jogou lá. Meus sentimentos aqui a toda a família, né? E claro, evidente que ele teve uma página significativa, muito importante, não só no futebol do Guarani, mas como no futebol brasileiro de forma geral. Falando em jogadores antigos, eu tenho uma mensagem aqui, Tigrão, para você, do John Deraldo. Já mandei inúmeras mensagens, você não leu, agora eu tô lendo. Abraço a todos pela qualidade do produto final do programa. Favor pedir ao meu amigo Valdemir Gomes analisar esta defesa. Carlos Ganso, Fidelis, Oscar, Abelão Braga e Odilei. O Fidelis Touro é o do Bangu, né, que ele tá mandando aqui. Deu para pegar aí, Tigrão? Tigrão? Eu, claro. Opa. Carlos Ganso, Fidelis Touro, Oscar, Abelão Braga, né? Abel Braga, certamente, e Odilei. Olha, o Fidelis Touro sentado jogou menos, não é muito menos do que Edson Abobrão. E Polozzi foi muito mais jogador do que Abelão. Então eu fico com essa aqui, ó. Mas boa defesa, gostei. Abelão, né, chegava junto, mas ao invés de Carlos, Fidelis, Oscar, Abel e Odilei, eu coloco essa daqui, ó. Carlos, Edson, Oscar, Polozzi e Odilei. Mais um abraço para ele, boa lembrança. Interessante a composição que ele fez aí. A zaga de 77, né? Essa que o Tigrão colocou aí. Vice-campeão paulista contra o Corinthians.
Exatamente. Vamos à primeira mensagem. E zaga convocada para a Copa do Mundo da Argentina em 78. De áudio. Vai. Olá, Tigrão. Vou fazer uma análise da sua análise. Nós não somos azedos, somos críticos, como você é. O Lucão do Break, para não dizer que ele está fora de forma, ele é corpulento. E é um jogador para compor elenco apenas. Entrar como entrou lá contra o Vasco e marcou o golzinho de honra do Guarani. Concordo com você quando você fala do Matheus Souza e do Renanzinho. Esses jogadores precisam ser emprestados, precisam ganhar corpo, ganhar experiência. Agora, o que nós precisamos mesmo é torcer para que o Todinho e esse menino que chegou do Flamengo possam fazer um bom papel e, definitivamente, ter um goleiro experiente, porque toda bola que vai no gol do Guarani, ou ela é rebatida ou ela entra. O Mineiro manda aqui, ó, melhor que o Careca, o André Catimba não era. Mas eu me lembro daquela briga no derby, o André no Guarani e o De Rossi, ex-Palmeiras na Ponte. Manda aqui a lembrança ao Mineiro. Próximo. De Rossi, na verdade, veio do Santos pra Ponte. Depois da Ponte, ele foi pro Palmeiras. De Rossi ou De Rossis? De Rossi? Ou De Rossis? De Rossis, beleza. De Rossis. Vivendo e aprendendo com você, Tigrão, sempre. De Rossis, inclusive marcou gol. Tá bem, De Rossis mora em Santos. Fez até uma brincadeira, não é? Eu recebi um vídeo aí há uns 2 anos atrás do Pelé mandando um recado para o Dicá, dizendo que o Dicá, quando jogou lá, era pão duro. Pô, você nunca pagava nada. Desce aí, tá uma brincadeira do Pelé com o Dicá. E quem está no vídeo, né, e passa o celular, passa a filmar o Pelé, antes de ter falado, o Pelé falou ele, é exatamente o De Rossis. Teve um derby aí que o Marco Aurélio não jogou e entrou o De Rossis e arrebentou. Ô CH, o Aldeiro do Campo Belo, quero saber aqui, viu, CH? Quem vai passar ou quem vence hoje, já que é o primeiro jogo? São Paulo ou Vasco? Rapaz, São Paulo tomou uma esfrega no final de semana do Flamengo, não vai continuar desarrumado assim não. Mas o Vasco do Lisca vai atrapalhar bem. Hoje a chance é 60-40 São Paulo. Mas não me pergunte quem vai classificar. Porque se o São Paulo não colocar as barbas de molho, Lisca doido tira o São Paulo. Cuidado, hein? Meu agradecimento aqui ao nosso colega de Bandeirantes, Gustavo Pinheiro, que trouxe aqui chocolates para Joelso Cardoso e Júlio Nascimento. Somos lembrados aqui às vezes, viu, Joelso Cardoso? Então, nossa gratidão grande, Gustavão, obrigado. Enquanto eu saboreio aqui o chocolate, mais um ouvinte. Ô, Júlia Cássio Loyola, Sumaré. Então, na hora do almoço eu passei uma mensagem para você estava lendo, mas aí o Marquinhos teve que interromper, você acabou não lendo. Então, eu perguntei se você tinha visto o VAR no jogo do Fluminense. Que vergonha, né? Adianta ter VAR para acontecer isso? Um gol na Copa do Brasil, você sabe a diferença que faz, né? Se o Criciúma tivesse ganho de 2-0, ia ficar mais difícil pro Fluminense, né? E o dinheiro o Criciúma vai perdendo essa brincadeira. Fica difícil desse jeito, né? Agora, com relação ao Gabriel Medina, você fez o comentário aí que ele foi garfado, realmente foi mesmo, né? Bom, o Gabriel Medina, ele precisa de andar com uma companhia, né? Fica andando com o menino Ney, é isso aí que dá, né? Pega a fama, né? Esse que é o problema, né? Neymar traz mal influência pra todo mundo, cara. Deus me livre, guarde. Andar com o Neymar não dá, não. Até ele trazer o ex aí quero ver, hein, Cássio? O que você vai falar do Neymar? A gente tá torcendo pra isso. Muito bom. O próximo ouvinte vai falar. Ô, Tiãozinho. Ô, Alarcon. Como pode trazer jogador que não faz gol? Pelo amor de Deus, esse Iago fez 8 gols. 8 gols em 3 anos de profissionalismo. Pelo amor de Deus, traz jogador. Atacante tem que fazer gol. Atacante é para fazer gol. Meia é para armar jogada. Zagueiro é para defender. Pelo amor de Deus, é o básico do futebol. Atacante é para fazer gol. Tandy Negrão, abraço a todos da Bandeirantes. Obrigado, Tandy. Um abraço para você também. Eu fiquei devendo aí a resposta do Cássio sobre o VAR. O VAR ontem. Que vergonha, hein? Deus do céu. Ontem o VAR no jogo do Fluminense
Foi algo vergonhoso. Próximo ouvinte. O Matheus de Souza está jogando, que é o Roberto, porque ele é funcionário, ele é jogador do seu Roberto da Magno. Por isso, tô arrebentando com o Renanzinho. Pô, fala pro Marquinhos falar a verdade, pô. Ô, que papagaiada é essa, velho? Vamos falar a verdade na rádio. Meu Deus. Papagaiada. Pô, isso tá sensacional. Agora há pouco o ouvinte falou aí, né? Deus o livre guarde. Faz tempo que eu não ouvi essa expressão, agora uma papagaiada. Legal. Grande ouvinte. Ô, Gil Kleber, que tinha nesse chocolate aí do Gustavo Pinheiro, hein? Quase que a garganta foi pro saco. Mais um ouvinte. Boa tarde, Júlio. Wilson de Marques. Fala, Wilson. Maringá. Grande Maringá. Quem é o famoso QI da Ponte Preta, hein? QI? Aquele quem indica. Ah. E é o presidente político. Tchãozinho avaliza. 2 catedráticos de futebol. Só trazem prejuízo pra Ponte. Tá louco. Um pior do que o outro. Um abraço, Wilson. Valeu, Wilson. Obrigado pela mensagem. Próximo ouvinte. Boa tarde, pessoal. Vou tentar dar uma resumida aqui para não ficar muito longo o áudio, mas a respeito disso que o Batista falou, né? Eu vou falar a respeito do judô. Eu fui praticante de judô, acompanho judô há muitos anos. Sou daqueles caras que gostam não só na época da Olimpíada, acompanho o Campeonato Mundial, conheço quase a maioria, boa parte dos atletas aí. Eu gosto de luta no modo geral, jiu-jitsu, UFC, enfim, eu gosto muito de luta. E acompanho diretamente, assim, acompanho sempre o esporte. Esse é meu segundo esporte, além do futebol. E o que acontece? Ontem realmente foi uma coisa drástica, foi absurdo, assim, foi fora da realidade. Além do Vasari ter sido um Vasari claríssimo para Portela, ainda teve a questão de que ela tomou a falta de combatividade numa entrada da russa que pode ser considerada, inclusive, como um falso ataque. Entendeu? Poderia ter sido considerado como falso ataque. Ela já tinha feito umas 3 vezes. Ela fingia que ia dar a entrada, abaixava e a brasileira empurrava as costas dela pro chão até, pra mostrar que era um falso ataque. Isso é a maneira do lutador, do adversário, mostrar que tem um falso ataque. E ela acabou tomando um Shido por falta de combatividade, coisa que ela não teve falta de combatividade em momento nenhum. O fato é que a luta ficou muito longa, tava começando a estourar o horário do tatame, entendeu? O pessoal queria usar o tatame e o árbitro faz sinal pra acabar a luta. Ele faz sinal pro árbitro central pra parar a luta. O pessoal que tava na arena mesmo percebeu. Então, enfim, dessa vez não é cornetagem não, de skate, de surf eu não posso comentar. Mas do judô realmente foi uma coisa fora da realidade. Foi muito, muito ruim. Beto Toledo aqui do Campos Elíseos. Pois, Beto, obrigado pela mensagem. Legal, hein? Você nos ajudou muito a entender tecnicamente. Eu tava vendo, viu, Batistão? Não sei se os colegas estavam assistindo, até porque foi tarde a luta. A entrevista da Maria Portela pós-luta é um negócio que me arrebentou muito. Me arrebentou por dentro. Porque, nitidamente, ela foi muito prejudicada pela arbitragem e ela se sentiu muito culpada. Era um choro, assim, de uma frustração, de quem achava que estava decepcionando o país inteiro, e estava o Brasil revoltado com a arbitragem, querendo abraçar a Maria Portela por essa luta que foi tirada dela. Foi um negócio assim que partiu meu coração. Eu fui dormir triste, fui dormir mal ontem depois do judô. O Beto Toledo aí fez uma análise técnica muito legal, hein? Você vê, nós não temos conhecimento aprofundados, a gente é palpiteiro, né? É palpiteiro, você vê, acho que tá errado e tal, mas ele foi fundo no negócio. Ele deu uma aula, ele é praticante, né? E deu uma aula aí no aspecto técnico do negócio. Agora, encerrar a luta também, né? Porque senão ia atrasar a sequência, pô, não, isso aí também não tem sentido. Tudo bem que tem um tempo de tatame. Agora, encerrar a luta, porque tinha que senão ia atrasar a sequência das Olimpíadas, são coisas aí, como leigo, eu não consigo entender. Muito bem, mais um ouvinte vai falar. Meu Deus do céu. Batista, esses juízes aí, eles se assemelham bem àquele juiz caseiro que apita pra quem tá jogando em casa. Porra, a Olimpíada é no Japão. É claro que o nego vai dar 9,5 lá pro japonês, porra. E a gente tem que engolir, pô. Desde o tempo do saudoso João do Pulo. Um abraço, Paulo César da Vila Nogueira. Valeu. Eu expliquei aqui, né, Júlio? O que estourou o Medina foi a nota do português, né?
Não foi nem o japonês, não. Não. Foi o Nuno Trigo Valério, esse que deu uma nota incompreensível. Porque os demais, os outros 4, o primeiro deu 9,80. Uma nota excelente. Os outros 3, 9,50. E aí veio o português e deu 7,50. Essa nota foi incompreensível e foi essa que arregaçou com o Medina. Mais um ouvinte. Boa noite, equipe Band. Júlio Nascimento, Carlos Batista, CH, Tigrão, Gregor, Lupe, Marquinhos. Um excelente programa a todos, uma ótima noite a todos. O que esperar dessa Ponte Preta? O que esperar de Iago, que não serviu nem por confiança? Mas como torcedor e como ponte pretano, sofredor, eu ainda continuo acreditando. É difícil, mas ainda tem jeito. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela mensagem. Último ouvinte, vai falar. Oi, Júlio, boa noite. Tudo bem aí? Um abração a todos da equipe. Um abraço especial aí ao CH do Break, Edinho Casagrande, de Cambuí, Minas Gerais. Aproveitando então, Carlos Henrique do Break, o bate gelado, seu destaque final aqui no Bandeirantes Esportiva, CH. Vocês estão todos graciosos hoje, né? Ah, mas você deu brecha hoje com a sua apresentação na tela da Band, hein? Sensacional, Rendeu, CH. hein? Rendeu. Muito bom. É o seguinte, fica aqui o convite, né, para todo mundo que gosta de futebol continuar na Band. Tem o jogo do Santos, depois o jogo do São Paulo contra o Vasco. Copa do Brasil com frio e tudo. Boa noite, Júlio. Até amanhã. Carlos Batista, o seu destaque final. Um abraço pra você, Batistão. Ah, Batista, me dá um tchau aqui, cara. Vou ficar feliz. Nessa quarta-feira gelada, nos aquecendo com um fraternal destaque final. Já já o Batista vem pro destaque final. Valdemir Gomes, o seu destaque final, Tigrão. O destaque final é que ontem eu vi Criciúma 2, Fluminense 1. E aí, essa Copa do Brasil é exótica mesmo, viu, Júlio? Mas muito exótica. O Criciúma está na 4ª fase e ontem ele ganhou e Deus sabe como, se bem que foi prejudicado pela arbitragem no gol do Fluminense. Mas o pênalti não aconteceu, mas ele ganhou ontem a sua primeira partida e já está na 4ª fase. Ele veio empatando desde a primeira fase e ganhando nos pênaltis. Aliás, foi assim com a própria Ponte. Coisas de um campeonato exótico que nem sempre classifica o melhor, mas classifica aquele que joga com o regulamento embaixo dos braços. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, até amanhã, Tigrão, um abraço pra você. Antes dos repórteres, temos Carlos Batista para o destaque final? Oi, Júlio. Pois não, Batistão, o seu destaque final. Fazer uma pergunta aqui pro Tigrão. Já foi embora o Tigrão? Acho que já, hein? Tigrão já, é rápido no botão. Já desligou. Ia fazer aqui uma pergunta para... Olha lá, ele voltou, hein? Ele voltou, Batistão. Ele está de volta. A Juliana Caetano, que faz o trânsito, agora há pouco ela fez propaganda aí de uma firma que está vendendo milho triturado. E ela falou, Quirera. Você pode comprar lá Quirera. Agora, é Quirera ou Quirela, hein, ô Tigrão? Quirela ou Querera? Olha, Batista, eu que sou filho de mineiro, sou nascido em Campinas, mas meu saudoso pai era mineiro. Eu aprendi a falar com ele, Quirela, com L. Quirela. Quirela. Se você quiser comer como Quirera, também pode. Mas pra mim, eu sempre falei que é aquele milho pra pintinho, né, Batista? Isso. Então você... Então... Coisa pra pintinho você pode comer então, tá bom? As duas maneiras estão corretas, né? Depende do local. No estado de São Paulo é Quirela. Eu tratei muito dos pintinhos quando era criança, né? Morava na roça, beira de rio e tal. E a gente falava Quirela. Mas em algumas partes no Brasil, por exemplo, é Quirera.
Valeu, Júlio, um abraço. Valeu, Batistão, um abraço pra você também. Vamos aos destaques finais dos repórteres. Começamos com o Guarani, Marcos Luiz. Júlio, só lembrando que o atacante Maxwell está no mercado, jogador que atuou pela equipe do Sport Recife e também pelo Cuiabá. Atua como meia e gosta de jogar também no ataque pelo lado esquerdo. Atleta de 26 anos. Guarani está se preparando para a partida contra o Vila no próximo sábado às 11 da manhã. Ronaldo Alves, liberado pelo departamento médico, treinou. O mesmo acontecendo com o garoto e zagueiro Bianconi. Os atletas já estão à disposição do técnico Daniel Paulista. Valeu, agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupi. Que segue a sua preparação para enfrentar o CRB no domingo às 6h15 da noite lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Amanhã mais um dia de atividade. Enquanto isso, o departamento de futebol da Ponte também está no mercado. A prioridade é a chegada de um lateral esquerdo para reforçar a alvinegra. Júlio. Agora encerramos aqui o Bandeirantes Esportiva desta quarta-feira. Na sequência, Jogo do Santos. Eu volto amanhã, 11h30, com Nossa Área, 5 horas, novamente com Bandeirantes Esportiva. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Nada Esportiva Bandeirantes.